Empresas do polo industrial de Manaus buscam alternativas para enfrentar a crise econômica brasileira. O presidente do Poder Legislativo, Josué Neto, apresenta projeto para estabelecer diretrizes no combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: deputado Cabo Maciel formaliza pedido junto ao Ministério da Pesca para a construção de um terminal pesqueiro no município de Urucurituba. E mais, a Assembleia promulga projeto do deputado José Ricardo que limita o número de alunos em salas de aula. O programa Bom Dia desta terça-feira, hoje 5 de maio de 2015, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Empresas do polo industrial de Manaus buscam alternativas para enfrentar a crise econômica. Demissões e férias coletivas são as principais opções desde o início do ano para contornar a situação. Na Assembleia, os deputados Dermilson Chagas e Serafim Correia fizeram um panorama do cenário econômico do Amazonas e destacaram as possíveis consequências do momento. A queda de aproximadamente 10,5% na receita do Estado no primeiro trimestre deste ano leva o Amazonas a enfrentar uma crise fiscal e, consequentemente, a uma redução na produção do Polo Industrial de Manaus, PIM, que, por conta disso, busca alternativas para contornar o momento. É o caso do Polo de Duas Rodas. A Yamaha da Amazônia, pressionada pela crise, começa a dar férias coletivas e a demitir funcionários. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, cerca de 1.000 trabalhadores já tiveram férias liberadas, o que significa 50% das linhas paralisadas, uma redução de 12% no plano fabril anual em relação ao ano passado. Outras que sentiram o período negativo foram as fabricantes de TV, de ar-condicionado e o Polo Plástico, que até abril já demitiu mais de 3.000 trabalhadores dos 12.000 que o segmento empregava. E dos 9.000 que continuam trabalhando, pelo menos 40% deverá entrar de férias coletivas nos próximos dias, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Plástico. Outras duas fábricas, LG e Samsung, que estão entre as 5 maiores da Zona Franca de Manaus e que juntas empregam mais de 12.000 pessoas, anunciaram que irão parar os processos ainda este mês. Na Assembleia Legislativa, parlamentares se mostraram preocupados com o problema e fizeram uma avaliação da situação econômica do Estado. De acordo com o deputado Dermilson Chagas, o mês de maio não traz boas perspectivas de receitas para o Estado. É um momento cauteloso, onde o governo deve tomar algumas providências, né? Vou recomendar, inclusive através do parlamento, que ele abra mão do ICMS, né, para alguns segmentos, para ver se segura essa geração de emprego, para ver se segura esses 10 dias que as empresas estão falando que vão fazer essa parada programada. Isso perde arrecadação, deixa o Estado de ganhar alguma coisa. Tá? Você não é só um distrito, é os serviços. Né? Por trás de cada empresa existem os empregos indiretos, que isso move a economia. Então, hoje existe realmente uma crise. Essa crise tem N fatores, como o dólar, aumento da taxa Selic, a desconfiança dos empresários, o índice de corrupção também, a vulnerabilidade tributária também é uma das questões. Então, isso leva a uma incerteza. Já o presidente da Comissão de Indústria e Comércio Exterior, Serafim Correia, destacou que o setor é o que mais contribui para a arrecadação e disse que os dados podem ser ainda mais preocupantes caso o problema não seja contornado. É crescente o número de pessoas que têm perdido seus empregos em Manaus. É notório a procura por empregos. Na última quinta-feira, o Conselho de Administração da SUFAMA reuniu, aprovou novos projetos que incrementarão cerca de 2.000 empregos. Mas a implantação dessas empresas vai levar um tempo.
a perda de emprego já soma mais de 10 mil empregos perdidos e serão gerados apenas 2 mil. Mas, se nada for feito, o prejuízo será muito maior. Apesar das análises negativas dos deputados, os técnicos do Estado concordam que a parada nas fábricas reduzirá a arrecadação, porém, avaliam que as interrupções programadas ao invés de demissões são sinais de que as empresas estão confiantes para o segundo semestre. E no cenário nacional, os números divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central mostram um pessimismo no mercado financeiro em relação à economia brasileira. O Boletim Focus estima que a inflação em 2015 fique em 8,26% e o Brasil deve ter uma retração no PIB de 1,18%. O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, é um termômetro do mercado financeiro em relação à economia brasileira. A pesquisa mais recente levou em consideração a opinião de mais de 100 instituições financeiras. A previsão é de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fique em 8,26% neste ano, valor acima do teto da meta de inflação, que é de 6,5%. Caso a previsão do mercado seja confirmada, este será o pior índice desde 2003, quando ficou em 9,3%. Já a expectativa em relação ao crescimento econômico do país é negativa. O mercado prevê recuo de 1,18%, pior resultado nos últimos 25 anos. Para o deputado Abdallah Frache, o povo brasileiro irá enfrentar um longo período de dificuldades. A situação só deve melhorar em 2016. Na realidade, a maioria do povo brasileiro queria ir dormir hoje à noite e acordar lá pelo mês de setembro de 2016, que é quando nós vamos ter alguma notícia positiva no que tange a economia. Isso se o governo federal, o PT, a própria base aliada, não solapar esse projeto econômico do ministro Joaquim Levy. Isso não é uma coisa que se faça do dia para a noite. O que esse partido que está no governo desde 2003, o PT, fez com a nação brasileira nos últimos 13 anos não é brincadeira. Foi um abuso, foi uma afronta do ponto de vista econômico, sem contar do ponto de vista ético. E isso não se arruma do dia para a noite. Não adianta a gente querer uma solução mágica, que amanhã tudo seja resolvido, porque não é assim. O relatório também aponta que a taxa de juros deve fechar o ano em 13,50%. Na semana passada, o Banco Central subiu a taxa para 13,25%, maior patamar em 6 anos. A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2015 permaneceu em R$ 3,20. O Brasil está perto de alterar radicalmente o modelo de votação vigente no país. A proposta que tramita hoje na Câmara determina o voto majoritário por localidade. Não seriam mais eleitos candidatos por legenda, somente pela maioria dos votos. Caso o voto distrital seja aprovado até outubro, a medida terá efeito já no próximo pleito em 2016. Na Assembleia Legislativa, os deputados opinaram sobre o assunto. Tentar diminuir a distância entre os representantes e os representados dentro da estrutura política nacional. Esse é o objetivo da proposta que tramita em Brasília no âmbito da reforma política. Na opinião dos defensores da mudança do voto proporcional para o voto distrital, a medida levará ao poder aqueles candidatos que obtiverem mais votos, resultando assim em menos fragmentação político-partidária e mais proximidade entre eleitor e o parlamentar eleito. Atualmente, pela votação proporcional, um candidato com 10 mil votos pode ser eleito e alguém com 40 mil ficar de fora. Por outro lado, quem defende o modelo vigente afirma que o voto distrital pode criar legisladores que estejam sempre voltados aos problemas locais, relegando assuntos que não dizem respeito ao seu distrito e criando, assim, uma continuidade de cargo, com as mesmas pessoas nos mesmos cargos por várias eleições seguidas. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, os deputados comentaram a possível mudança. Sou favorável, eu acho que o distritão é o voto que vincula o eleitor ao candidato, porque é responsável por um certo distrito,
certamente aquele distrito não fica sem representante, porque será eleito aí o mais votado, não tenho dúvida disso, e você tem até de quem cobrar. O eleitor amanhã ele sabe para quem ele votou, tendo em vista que ele votou naquela pessoa, que se elegeu, foi sempre... Então, eu acho que eu sou favorável. Acho que é dessa forma que a gente avança na reforma política. Nós temos que ver aquilo que o eleitor prefere, aquilo que o eleitor está constatando, está identificando necessário. Eu sou totalmente favorável ao distritão. Tem que acabar com esse negócio de outros levarem aquele com a sua legenda. O Brasil ele adota esse sistema proporcional que eu vejo que se adequa melhor com a nossa realidade, pelo tamanho do nosso país e a forma como está redistribuído o eleitorado. Então, eu vejo que a partir do momento que você define o voto distrital, que tem várias nuances. Se você tem 24 vagas para a Assembleia Legislativa do Estado, ganharão os 24 mais votados. Nós temos duas correntes. A corrente que acha que isso é correto e a corrente que acha que as minorias, as pequenas parcelas da população que hoje, bem ou mal, têm a sua representatividade dentro da Assembleia, não vão ter mais a partir disso. Tem gente que acha que, dessa maneira, o poder econômico vai ser primordial numa eleição. Quem tiver mais recurso vai poder fazer uma campanha maior, com uma abrangência maior e, portanto, será um dos mais votados e terá a sua vaga. Eu, do ponto de vista particular, acho que o sistema que a gente vive hoje, com todas as dificuldades que ele possa existir, ainda é um sistema onde toda a sociedade, grande parte da sociedade, ela é representada. Não é a solução, o voto distrital, a mudança. A questão é a seguinte, é a fiscalização. Não adianta criar mais leis, novos mecanismos, se não resolver o jeitinho, a manobra, né, a negociata. Se não resolver esses processos, eu não vejo como mudar um processo eleitoral, porque você vai cada vez mais criar dificuldade para pessoas que têm menos condições, que têm potencial muito grande para poder ser um bom vereador, para ser um bom prefeito, para ser um bom parlamentar, deputado federal, estadual, seja lá o que for. Não é a mudança. Há 70 anos, o Brasil adota o sistema proporcional de lista aberta. É chamado proporcional porque nele o total de cadeiras obtidas pelos partidos ou coligações se aproxima da proporção de votos conquistados por eles. É chamada de lista aberta porque a ordem dos candidatos dentro da lista depende do número de votos pessoais que eles receberam. Assim, ao se dirigir à urna, o eleitor brasileiro manifesta duas preferências, uma por partido ou coligação e outra por um candidato específico. Atualmente, o voto distrital é praticado em países como os Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França e Alemanha. Apesar de tudo, o importante é que o cidadão tenha consciência de que o que faz o bom político não é o sistema eleitoral, e sim o próprio eleitor. Uma pesquisa realizada nas 100 maiores cidades do país coloca Manaus como o 8º pior município no quesito saneamento básico. O estudo avalia os serviços de água e esgoto pelo Brasil e mostra que os avanços no setor continuam tímidos. O Instituto Trata Brasil divulgou na semana passada o mais recente ranking do saneamento básico do país. O estudo avaliou os serviços de água e esgoto das 100 maiores cidades do país. Em relação ao esgoto coletado, apenas 6 capitais possuem índice acima de 80%, como Belo Horizonte, com 100% de cobertura, e Curitiba, com 99,07%. Manaus possui apenas 8,85% do esgoto coletado, à frente de Belém, com 7,09%, Macapá, com 5,95% e Porto Velho, com 2,72% de cobertura. Quando a questão é o tratamento de esgoto, o resultado é ainda pior. Nas capitais da região norte, cerca de 82% de todo o esgoto coletado não é tratado. Na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais concordam que o saneamento básico deve ser uma prioridade nos investimentos públicos.
Manaus precisa de projetos, né? Tendo um projeto, independente de quem está na frente para executar, é importante que se faça. Então, Manaus não é questão só de saneamento. Saneamento é uma coisa que afeta a saúde da população. Então, se o governo municipal não tiver iniciativa, não tiver coragem para fazer esses projetos, isso vai afetar cada vez mais a saúde básica, o desenvolvimento das crianças, vai transformar a cidade nesse índice que é muito ruim, porque nós estamos absorvendo um distrito industrial, que vem muita gente de fora, uma Copa que o pessoal veio, vem as Olimpíadas, então é muito ruim isso. O índice que nós estamos vendo de investimento na saúde básica é muito baixo, e no saneamento básico, que afeta a saúde, também passa a ser muito baixo, e é muito triste. É lamentável, né, que Manaus esteja, conforme essas avaliações, né, de saneamento a nível nacional, numa situação tão precária. Ela mostra o quê? Uma gestão muito ruim na questão do abastecimento de água ao longo desses últimos 12 anos, 10, 12 anos, desde quando privatizaram o serviço de água em Manaus, porque era um serviço público e depois privatizaram na esperança, ou então na justificativa, de que a iniciativa privada iria realizar investimentos e garantir o abastecimento. Outro aspecto de que, ao privatizar, a parte que envolve esgoto, né, coleta e tratamento de esgoto, que é a situação mais gritante, nunca foi cumprido. Portanto, não há dúvida, a iniciativa privada não vai resolver, e Manaus, para sair desse indicador ou dessa realidade, vai precisar investir bastante na questão do esgoto. O Instituto também realizou uma projeção para saber se as cidades irão conseguir cumprir as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, que prevê a universalização dos serviços de água tratada e coleta e tratamento de esgoto até 2033. Das 20 melhores colocadas no ranking, 8 já atingiram a meta, e as outras 12 devem alcançar a universalização nos próximos anos. Dentre as 20 piores colocadas, nenhuma deve atingir os objetivos do Plano Nacional, incluindo Manaus. Veja a seguir, presidente do Poder Legislativo, Josué Neto, apresenta projeto para estabelecer diretrizes no combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes. Não saia daí, voltamos já. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao lazer, juventude e esporte, há a Comissão de Esporte e Lazer, que possui as seguintes atribuições: política de educação física e desportiva e análise de programas, projetos e atividades dela decorrentes, diversão e entretenimento público, política pública de juventude em seus diversos campos. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões. Além de poder entrar em contato no campo, fale com a comissão. Estamos de volta com o programa Bom Dia.
O deputado Cabo Maciel formalizou o pedido junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura para a construção de um terminal pesqueiro no município de Urucurituba. O parlamentar considera a cidade como ponto estratégico para o desenvolvimento do setor no estado. O deputado Cabo Maciel, líder do Partido Republicano na Casa, formalizou o pedido ao ministro da Pesca, Helder Barbalho, para que o governo federal firme convênio com o executivo estadual para a construção de um terminal pesqueiro em Urucurituba, distante 192 quilômetros da capital. Para o parlamentar, apesar de o município ter a atividade como principal vetor de desenvolvimento econômico, a cidade ainda não conta com um local apropriado para o desembarque do pescado. O vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pesca e Pecuária do Parlamento Estadual, o deputado Orlando Cidade, parabenizou a proposta de Cabo Maciel. Cidade destacou ainda que a falta de infraestrutura para o escoamento da pesca traz prejuízos aos produtores no interior. Outros municípios também precisam de um terminal pesqueiro público de qualidade. A própria capital, Manaus, tem sido prejudicada. Exatamente. Existe esse grande terminal que fica ali na Panaí, que foi um recurso e, a princípio, houve uma disputa quem iria administrar o terminal, se era o Estado, se era o município. Mas já foi sanado e está lá a administração, inclusive a Secretaria, a Superintendência da Pesca, funciona lá no terminal. E como nos outros municípios, Polo, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, precisamos de melhorias nos nossos terminais pesqueiros nessas cidades. E Manaus tem aí, um pouco, não está ainda total funcionamento, ainda há muito desperdício de peixe, mas que não evoluir, sem dúvida alguma, esse terminal pesqueiro lá da Panaí será de grande serventia ao povo do Amazonas e, em especial, de Manaus. Em Manaus, o terminal pesqueiro levou 8 anos para ter as obras concluídas. Atualmente, a principal funcionalidade do entreposto é apenas o desembarque do pescado. Projeto de lei que beneficia alunos e professores do Amazonas é promulgado na Assembleia Legislativa. A proposta é do deputado José Ricardo, que limita o número de alunos em escolas públicas e privadas para garantir a qualidade no estado. A educação no Amazonas ganha novas regras que beneficiam professores e principalmente os alunos de escolas públicas e privadas do estado. Isso porque foi promulgada na Assembleia Legislativa a proposta do deputado José Ricardo, aprovada no plenário em 2013, que limita o número de alunos em sala de aula. De acordo com o parlamentar, a nova lei, que está em consonância com o Plano Nacional de Educação, baseia-se na Constituição Federal, que busca a garantia de padrão na qualidade do ensino. A reclamação é grande em relação à superlotação de salas de aula. Tem muitas escolas, tanto na capital como no interior, que estão superlotadas, e os resultados, né, de salas lotadas é que nós não temos bons índices de avaliação por conta disso. A gente vê muitos problemas, professores reclamando, não conseguem, numa aula, ter um melhor resultado. Portanto, é um projeto que vai obrigar o governo a se planejar melhor, provavelmente ampliar o número de salas de aula, mais escolas. Não é para ser implementado de uma hora para outra, porque vai ter um prazo, né? Tem 180 dias, ou seja, meio ano, talvez podendo prorrogar por mais meio ano, para que o governo, com isso, coloque no seu orçamento, inclusive, previsão de recursos para ampliar a quantidade de salas de aula. É o objetivo maior do projeto, melhorar a qualidade da educação. De acordo com a lei, as escolas da rede pública e privada funcionarão com, no máximo, 25 alunos por salas de aula, no caso do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. 30 alunos por sala do 6º ao 9º ano, também do ensino fundamental, e ainda 35 alunos em se tratando do ensino médio. O parlamentar afirmou ainda que irá acompanhar os prazos para as escolas se adequarem à lei, que passa a vigorar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado e que tem um prazo de 5 anos para o cumprimento. Projeto de lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, propõe criar uma comissão formada por 8 secretarias para estabelecer diretrizes no combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes.
O objetivo do projeto de lei 117 de 2015 é de prevenir e desenvolver mecanismos à localização de crianças e adolescentes desaparecidos no estado, que em 2014 registrou quase 1.200 casos. Segundo o registro da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, todos os casos do ano passado foram solucionados, mas nos últimos 14 anos, o paradeiro de 6 crianças sequestradas ainda é desconhecido. O programa, criado pelo PL, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, irá reunir uma comissão formada por 8 secretarias estaduais que promoverá ações de prevenção ao desaparecimento, desenvolverá mecanismos de identificação, busca e localização e prestará apoio às famílias vitimadas. O PL propõe ainda que o dia 15 de outubro seja definido como o Dia Estadual das Crianças e dos Adolescentes Desaparecidos. Fomentar o turismo e despertar o interesse de estudantes. Essa é a proposta da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, que vem realizando visitas em escolas públicas. Uma aula um pouco diferente, tanto para estudantes da escola. Eu gostei de aprender sobre as belezas de Manaus, aqui sobre o IEA. Quanto para os da Universidade Estadual. É justamente você trazer de volta toda a história da cidade, pelo menos para mim. Estudando tudo isso, eu não sabia de metade das coisas até a gente parar e iniciar esse projeto. E foi assim, no hall do Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, que os alunos do curso de turismo da Universidade Estadual puderam ensinar um pouco mais sobre a história do estado, o potencial turístico da região e a profissão de turismólogo, que está muito além do que muitos podem imaginar. Que turismo não é só viagem, de que muitas pessoas que escolhem turismo é porque não tem matemática ou não tem estatística. Pelo contrário, a gente dá toda essa base, toda essa formação humana, social e administrativa. O que acontece com o mercado no estado do Amazonas e em Manaus? Nós temos muitos turismólogos, muitos estudantes de turismo e o mercado não está conseguindo absorver por uma questão da própria atividade que não está desenvolvida como deveria desenvolver. A iniciativa de sair das salas de aula e ir a campo, fazer o corpo a corpo sobre a importância do turismo para uma região em desenvolvimento é da Comissão de Turismo e Empreendedorismo da Assembleia Legislativa, com as universidades públicas e privadas que oferecem o curso. Porque turismo é serviço e o Amazonas é rico, o ecoturismo do Amazonas é muito rico. Agora, como estudarmos? Estamos no local certo, na casa certa, estamos com as pessoas certas. E assim todos ganham, professores e alunos. Nós muito nos alegramos, por quê? Porque é uma oportunidade de nossos alunos estarem conhecendo um pouco sobre o turismo e, ao mesmo tempo, conhecendo a história do nosso estado e da nossa cidade. A programação continua durante a semana e deve encerrar com a sessão especial pelo Dia do Turismo, comemorado no dia 8 de maio. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima terça-feira para você e fique agora com a sessão plenária de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.